Hey David, Olá, como vai? tudo bem? Estamos em contato online aqui nessa live. Tudo bom, meu amigo? Sim, tudo bem. Goiânia tá com muito calor. Tô aqui na área. E como que tá Brasília? Não, engraçado, aqui tá frio. Fez calor durante o dia, mas agora à noite já tá mais agradável, né? Maravilha, bom demais. É. Meu querido, é um prazer imenso estar aqui com você para falar sobre essa live. Espero que as pessoas que participem aqui possam se divertir bastante igual a gente. Certo. Bem, então, começando, eu queria inicialmente falar para você que, assim, por que esse tema pornografia e erotismo, né? Então, há muito tempo atrás, assim, 1998, mais ou menos, eu colecionava uma série de revistas de fotografia, a Photo, francesa, e também a Max, que era uma revista alemã, que tinha os maiores fotógrafos do mundo, e também a gente encontrava lá as modelos mais requisitadas do mundo, como Naomi Campbell, Linda Evangelista, enfim, todas fazendo ensaios fotográficos, né? E no meio desses ensaios fotográficos, eu comecei a perceber que existia algumas imagens, algumas fotos que não eram muito, vamos dizer assim, empoderadoras do feminino. Na verdade, colocava a mulher numa situação bastante estranha, bastante constrangedora, sabe? Mas e comparado às revistas que eram tidas como revistas pornográficas, né, da época, como a Playboy, Hustler, enfim, várias revistas, né? Sim, A diferença que eu comecei a perceber estava na questão estética da produção, entendeu? Das fotos, né? Então eu comecei a pensar, bem, a pornografia está aonde? Está na produção? Então, se a gente pega uma modelo, uma pessoa que tem muito conceituada socialmente e tal, e coloca nas mesmas posições, fazendo as mesmas coisas, isso é aceitável socialmente, né? Enquanto uma pessoa que é desconhecida não é aceitável socialmente, né? Então, isso foi uma questão que começou a, a para mim, a me indagar, né? Eu comecei a me indagar bastante sobre isso, uma questão que ficou muito presente para mim. E naquela época eu fiz um exercício que foi fazer um vídeo onde eu fiz uma seleção, eu fiz uma pesquisa de vários vídeos pornográficos mesmo, da indústria pornográfica, né? E eu fiz algumas adaptações. Eu parti do princípio que do conceito de coreografia. Eu sou um dançarino, coreógrafo, diretor de dança. Então, eu pensei, bem, o que é coreografia? Coreografia é uma sequência de movimentos organizados dentro do tempo e do espaço, né? Então, eu peguei alguns desses vídeos e que tinham cenas de sexo mesmo, escolhi um vídeo e trabalhei na época, o que existia era um videocassete, né? Então eu, né? E fui colocando os movimentos dentro de uma música que eu modei no vídeo e dentro do tempo que eu queria, né? Cara, foi impressionante quando eu sim. exibi esse vídeo, sabe, David? Porque todo mundo teve uma outra visão sobre esse vídeo. Então, a pornografia sumiu, sabe? Então, se você mexe esteticamente na questão, ela desaparece. E para você e para mim,
donos de cabaré, essa questão esse limite entre o erotismo e a pornografia é uma questão que a gente está sempre lidando com ela, você não acha? Sim, sim, justamente. Né? E- É a casa da luz vermelha, né? Sempre tajada dessa forma. Exatamente. Você tem o Cabaré das Divas, eu tenho o Cabaré Nostalgique, né? E não somos a Casa da Luz Vermelha, com todo respeito a nossas amigas e amigos profissionais do sexo, né? Mas existe essa perseguição sobre essa palavra, né, chamada cabaré, que é muito ligado a coisas de puta ou de prostituição, né? E, Justamente. e isso é uma coisa assim incrível, porque quando você estuda um pouco mais sobre os cabarés, principalmente os cabarés franceses nos anos 30, na época da Belle Époque, né? Eram cabarés onde as pessoas iam para assistir operetas, pequenos balés, pequenos concertos, né? Então eles eram muito populares na França, né? E também se popularizaram na Europa inteira, né? E então a gente tem uma deturpação aqui no Brasil dessa ideia, né? Sim, justamente. Como que você sente isso lá quando você faz o Cabaré das Divas? Como que você sente a reação das pessoas? Hoje, algum tempo, no início se era muito, como se diz, né? As pessoas colocavam aquela promiscuidade, aquela coisa como se fosse um prostíbulo e tudo mais, porque o nome diz, né? Cabaré das divas. As pessoas elas não veem o que vem depois, elas veem o nome que vem primeiro. Então, cabaré. Sim. Então, no início, quando a gente começou, as pessoas ainda chegavam ali achando que não iriam encontrar um espetáculo, achando que iriam encontrar a Casa da Luz Vermelha, a casa com mulheres, a casa com meninas. Então, com o tempo, esse público foi sumindo, mas esse público aparecia como outro público qualquer, às vezes assistia o espetáculo, não entendia o que eram os transformistas, no final ainda tentavam Sim. assediar as meninas, Aham. comprando e buscando, né, essa pertinência para que pudesse ocorrer algo além daquilo que eles viram ali, né, que é o ato artístico. Sim. Hoje a gente já não vê com tanta discriminação mais. As pessoas já conhecem, já falam, já respeitam. Então tem Legal. uma linguagem mais diferente. Mas durante alguns anos foi dessa forma. A gente também passou por isso aqui em Brasília com o Nostalgic, né? Inclusive o elenco, ele mudou muito. Hoje a gente tem um elenco muito mais técnico, né? No início, a- as pessoas da dança, a gente trabalha com dança, circo, música, teatro. Então, essas linguagens artísticas, essas pessoas viam o Nostalgic, assim, nunca foram, mas pelo nome Nostalgique Cabaré, essa palavra cabaré, né, que é tão profana, as pessoas já associavam com a Casa da Luz Vermelha. Então a gente nem conseguia contratar determinados artistas, sabe? Só agora, Certo. agora que eu digo assim, o Cabaré vai fazer 10 anos o ano que vem, mas de cerca de uns 5 anos para cá, é que as pessoas perceberam que a proposta do Nostalgic, né, e dos cabarés mundo afora são diferentes hoje, né? E que a gente trabalha muito com questões ligadas à sexualidade. O seu cabaré é totalmente voltado para isso, né? Para valorização da sexualidade das pessoas, né? E eu acho que esse E, tema, isso que a gente está discutindo aqui é tão importante, David, porque, boa noite, Rosângela, é tão importante porque, por exemplo, no mês passado foi aprovado uma lei aqui no Distrito Federal onde exposição de artes plásticas não pode ter nudismo, não pode ter nudez, né?
Então eu fico pensando assim, caramba, se a gente tiver uma exposição do Rodin vindo para Brasília, se a gente tiver uma exposição de diversos artistas, né, a gente não vai poder ter essa exposição, ou vai ter que cobrir as partes das esculturas, né, como na Idade Média, porque agora a gente tem uma lei que proíbe, entendeu, a nudez nas artes plásticas, né? Se vem um retrocesso no caso, aí em Brasília. Está tendo um retrocesso, acho que no Brasil de uma forma geral, né? E uma coisa que É. você falou aí que eu acho muito importante, né? É que é o seguinte, no início as pessoas viam o Cabaré das Divas, né? Com uma certa ressalva, né? Ou tinha uma, Justamente. ou tinha uma interpretação equivocada, né? Então, quando a primeira mulher vestiu uma mini saia, todo mundo apontou para ela e falou, coisa de puta, né? Quando a biquíni de duas peças, né, surgiu pela primeira vez no Brasil, foi um alvoroço, né? Então, eu acho que a sociedade precisa perceber que ela está sempre em movimento e que essas relações com o corpo, com a sexualidade, não precisam ser temidas, né? Que na verdade elas precisam ser absorvidas, compreendidas, né? Que tem espaço para todas as formas de sexualidade, né? Você não acha isso, David? Não, claro, eu acho que tudo é muito válido, tudo é muito abrangente, tem tempo, motivo e espaço para tudo e para todos, a liberdade de expressão está aí, o mundo mudou muito, então, assim, a gente não pode vir com esse retrocesso, a gente tem que pensar com o pensamento, a leitura está aí, a internet está aí, então, se a gente pesquisar, se a gente buscar lá atrás, a gente vai entender como tudo funcionou, como vem funcionando, né? E como hoje tudo isso é mais fácil, existe exposição, a praia de nudismo há quantos anos não existe, né? Exato. Algumas profissionais do sexo hoje já são reconhecidas, têm a sua carteira assinada, então assim, indo por esse lado, então cada vertente tem a sua vertente. Então se a gente entrar nesse Uhum. mundo de cabaré, nesse mundo da prostituição, a gente vai ver que não tem nada a ver, né? Igual a gente vai comparar com o Moulin Rouge, né? Que se fala que é o maior cabaré do mundo, Sim, mas é um dos espetáculos mais caros do mundo, né? sim, sim. Então cada um tem a sua particularidade. Então eu vejo muita garra e muita potencial esse nome de ser um nome tão forte assim. Então, inclusive aqui em Goiânia já teve algumas vezes que a gente, em alguns órgãos municipais e estaduais, a gente vai pedir alguma coisa, quando chega lá primeiro, quando tem escrito cabaré, eles já olham com um olho desse tamanho pra gente, até que a gente entende que A mais B não é C, Aham. para poder liberar alguma coisa, você já escutou 10 nãos. Sim. Mas você entende o quanto você está na fronteira do limite, na fronteira é, para propiciar para a sociedade uma abertura de pensamento, de visão, né? Porque eu acho que a função do artista é essa, é trazer novos paradigmas para a sociedade, é permitir que as pessoas possam refletir, né? Ninguém precisa seguir o que a gente está falando, nem nada disso, mas pensem sobre o assunto, né? Pensem sobre o que está sendo dito, né? Hoje a gente tem uma, Exatamente. né? Hoje a gente tem tanta coisa na internet que é empurrada goela abaixo das pessoas. Fica até difícil saber o que que é verdade, o que que é mentira, né? Então eu penso que uma boa forma de você lidar com isso é você refletir sobre o assunto e ver se aquilo faz algum sentido na sua vida, né? Sem medo, sem, sem preconceito, sem dificuldade de você ver o diferente, né? Claro.
Me conte uma coisa, porque assim, bem, nós fazemos aqui o Nostalgia Cabaré, que você viu, e que assim, que eu tenho muita vontade de conhecer o cabaré de vocês, inclusive espero que agora em 2021, passando essa pandemia, a gente possa estreitar essa relação entre Brasília e Goiânia, entre o Nostalgic e o Cabaré das Divas, trazer artistas daí para cá e vice-versa e tal. Me diga como você, qual foi a sua motivação? Qual foi a sua motivação para criar o Cabaré das Divas? É uma história bem engraçada, mas assim, vou contar um pouquinho para entender. Eu vinha de Sim. uma empresa multinacional, passando férias em Goiânia, inclusive na época eu morava em Brasília, e tinha acabado de mudar o horário de verão. Só que aí naquela coisa, cheguei, naquela corrida, tudo não percebi. E no outro dia eu fui ao teatro. Cheguei no teatro para ver uma peça uma hora antes, de antecedência. Aí como estava chovendo, o Aham, pessoal falou assim, não, a gente pode entrar para dentro, pode ficar aguardando. E certo. nisso eu fiquei aguardando e escutei dois produtores conversando e o cara virou e falou assim, ganhei R$ 50.000 ontem. Eu fiquei com esses R$ 50.000 na minha cabeça, o espetáculo inteirinho. E nisso, escutando essa conversa, fiquei pensando, escutando a conversa. E no decorrer dessa conversa, né, aí acabou o espetáculo, fiquei pensando nisso. E fiquei pensando, gente, meu Deus, como é que é isso? Como é que funciona? E foi indo. Aí logo na mesma semana, um colega me ligou e falou assim, nossa, estou precisando fazer um evento, nós temos uma ONG, essa ONG está devendo muito, tal, 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 tal. Aí teve a ideia de fazer um espetáculo com artistas da antiga geração e da nova geração. E nisso a gente tinha que buscar parceiros. Aí eu falei assim, Certo. nossa, eu fui num teatro assim assado, o cara comentou isso. Eu falei, não, mas eu conheço o diretor desse teatro. Aí, desse determinado teatro, a pessoa falou, então marcou lá. E a gente marcou, foi no diretor de teatro, conversou, ele se mobilizou e correu atrás de tudo que era pertinente e necessário para que pudesse acontecer. E nisso nós fizemos um show, na época com 17 artistas, alguns deles inclusive já estão aqui na live, já entraram aqui. Eu estou vendo um E drag show Jim oficial aqui também participando. já entrou o Vitor Baliani também, que faz Conexão Brasília, já entrou, tem bastante gente, o pessoal do Digo Festival entrou, Ah, então tem legal. muita gente aí já. Que Então, bacana. nesse dia o que acontece? No outro dia, né, nós fomos capa de todos os jornais aqui em Goiânia, um teatro que há muitos anos não se lotava, 786 pessoas dentro do teatro. Então, de Que lá para cá, magnífico. nunca mais nos segurou. E antes não se tinha o nome cabaré ainda. Era Divas, um show pela vida, né? A vida, essa arrecadação de fundos para ajudar as Eu entidades. vi isso. E nisso sempre os artistas nos ligavam. E aí não tem nada pra gente, todo mundo querendo voltar pra mídia, querendo trabalhar. Então aí durante 3 meses a gente foi conversando e vendo até chegar nesse nome. O Divas a gente manteve e veio o Cabaré. O Cabaré das Divas significa diversidade artística e social. Olha, que Então de lá bacana. pra cá nós nunca mais paramos. Então estamos Aham. agora no mês de maio do ano que vem, há 6 anos, todos os meses, durante o primeiro ano, 2 vezes por mês, e depois todos os meses, uma vez por ano no teatro. Então, ou seja, nós estamos há 6 anos em cartaz sem parar. Que legal, David. Olha, super bacana, cara. Parabéns. Acho uma iniciativa incrível, acho super louvável essa batalha de vocês aí. E, cara, vamos fazer coisas juntos, vamos estar mais próximo, né? Bem, e voltando, Sim, claro. né? Vamos voltando um pouquinho. Ah, olha, estão perguntando aqui, ó. Quando vai ter de novo o Cabaré das Divas? Você já tem essa resposta? Esse ano a gente vai vir com uma edição lounge. A gente vai fazer um formato lounge. Se der certo, a gente continua até o final do ano. Se não, a gente vai fazer essa edição lounge. Caso não deu certo, só o ano que vem. Então, ainda nos próximos dias, ainda a gente está fomentando, junto com as autoridades, tudo que é necessário para que isso possa ocorrer. Legal. E então, como a gente estava falando de pornografia e erotismo, né? Como que você trabalha essas duas questões aí no Cabaré das Divas? A parte da pornografia, visto que nós estamos no teatro e o espetáculo, até 2 anos atrás, tinha classificação 14 anos, então
Até o vocabulário a gente não utilizava muito. Então, no início se teve isso, tudo muito livre, nós tivemos muitas críticas, às vezes as meninas iam um pouco desnudas, às vezes vinha com algo que chamava mais a atenção do corpo do que a performance. Então, isso com o tempo, tudo isso, né, a direção, a produção foi trabalhando isso para que isso não pudesse ocorrer e realmente fosse algo que as pessoas comprassem com olho, não somente a aparência física, mas sim a performance musical, a performance teatral, o figurino, e esquecesse um pouco desse lado mesmo da sensualidade. Então, e hoje, né, desde do meados mais ou menos de 1 ano e 6 meses, o espetáculo passou a ser classificação livre. Então a gente tirou essa parte praticamente 100% do erotismo, não deixando de ter a parte sensual, e também do vocabulário que poderia trazer. Então hoje a gente recebe desde criança as senhoras no espetáculo. Que legal, cara, que bacana. No Nostalgic, apesar da gente não ter nenhuma nudez, né, nada, nada explícito, mas a gente entende que o assunto que a gente trata, ele é para maiores de 18 anos. Então, a nossa Sim. classificação desde o início sempre foi voltada para maiores de 18 anos, né? E você, bem, você viu o Nostalgia Cabaré? Qual foi a sua impressão? O que que você achou? Então, assim, o Nostalgia Cabaré ele tem 4 espetáculos, não é isso? Isso. Então, quando eu vi a matéria na imprensa, né, o que me chamou mais a atenção entre todos foi o Splash, que era o espetáculo aquático. Uhum. Então, eu fui ao teatro para poder assistir o espetáculo Splash, achando que seria no primeiro dia. Só no primeiro dia eu fui descobrir que ele seria no último. Então, da hora que eu cheguei na entrada, até na hora que eu entrei dentro, né, quando as portas do teatro abriu, que eu entrei, eu me imaginava que eu estava num cabaré. Da hora que eu sentei na música, com a música, com a equipe de apoio que estava trabalhando, todo mundo caracterizado, da hora que inicia o espetáculo até a hora que termina, a gente fica impactado. Né? Então, cada uma das temáticas do Cabaré Nostalgia, a gente se sente naquele determinado, né, local e lugar. Né? Mas a minha expectativa era o Splash, e realmente foi o Splash. Então, eu fui os 4 dias, assisti os 4, e no último dia eu me surpreendi com o espetáculo aquático, que eu não imaginava nem que era capaz de se fazer algo daquele tipo. Entendi. Nossa, a gente apanhou e aprendeu muito com esse espetáculo, porque, como você disse, foi um espetáculo que em todos os níveis exigiu bastante da gente, não só fisicamente, também como mentalmente, tecnicamente também. A gente foi, foi, foi um espetáculo que a gente aprendeu muito, porque a gente, bem, como diretor eu imaginava uma série de coisas, né? Que já Certo. antevi uma série de coisas, mas quando você chega lá, né, que você se depara com a situação, é que você vai de fato lidar com isso, né? E tem uma coisa muito engraçada que eu acho que tem a ver com essa nossa live aqui, que é o seguinte: a gente faz em todo o Nostalgia, que a gente tem um formato que a gente repete, apesar do tema ser diferente, as coreografias diferentes, mas a gente repete uma estrutura. Então, em todos os Nostalgics, todos os shows, a gente tem o concurso de sensualização, que é feito pela plateia, né? E no Splash eu ficava assim, cara, como que a gente vai fazer isso com as pessoas? Porque o espetáculo é com água, né? Então como que isso vai acontecer, né? E o pessoal do elenco, de cara, já sugeriu que a gente fizesse o concurso da camiseta molhada e o concurso da cueca molhada, né? Porque a gente faz o concurso para homens e para mulheres, né? Enfim. Sim. E eu falei, isso não vai dar certo nunca, gente. Quem é que vai para o teatro querer se molhar, ficar lá meio, né, assim, de uma forma íntima, né, se mostrando e tal?
Nunca vai dar certo. David, a gente encarou, a gente fez desde o primeiro show. Até hoje, não teve nenhum dia que a gente cancelou, cara. Todas as vezes Porque tem não tinha ninguém, gente, sempre tem, né? sempre tem gente animada para ir, agora já virou uma coisa que assim, todo mundo se prepara antes. E sabe uma coisa interessante? Você estava falando dessa coisa da família. A gente já fez várias vezes esse concurso da camiseta, da cueca molhada. E geralmente a gente faz assim, já estou dando spoiler, né? A gente convida é, sempre pessoas que estão juntas para participar, porque a gente precisa de uma pessoa que molha a outra, né? E uma pessoa que vai fazer a dança sensual, a sensualização, né? Rapaz, já teve mãe fazendo com o filho, já teve esposa fazendo com o marido fazendo com a esposa, e já teve a filha fazendo com a mãe, entendeu? Para mim isso foi uma surpresa tão grande, porque eu imaginava que a cabeça das pessoas não estava tão disponível para isso, sabe? E todo mundo se diverte, acha engraçadíssimo, e enfim, tem sido uma experiência muito legal. Eu não sei como tem sido para você o Cabaré das Divas, mas para mim o Nostalgic tem sido uma experiência muito rica na minha vida, no sentido de ver o quanto a sociedade está disponível e, ao mesmo tempo, busca essa questão da sexualidade, sabe? A Sofia Black oficial tá mandando uns coraçõezinhos pra gente aqui. Olha, essa questão que você acabou de falar, Giovanni, é bem engraçada, porque no cabaré também nós temos um momento que é a brincadeira com a plateia. Então a gente escolhe três mulheres, três homens que vai para o palco. Aham. E nós temos ali um momento que o DJ solta a música. Então ninguém sabe qual música que vai. Então vamos supor que tem 7 pessoas. Essa pessoa aqui colocou ela ver o forró. Então vai indo e vai eliminando. E numa das edições que a gente teve, né, ficou 3 pessoas no final, aí pediu para ligar as luzes do teatro. Nesse dia a gente descobriu que ia criança, até então a gente não sabia que ia criança, porque ficava Aham. desligada as luzes do início ao fim. Aí nesse dia perguntou e falou assim: quem tá torcendo por essa daqui? Aí o pessoal, gritou, todo mundo bateu a mão. Quem tá torcendo por essa daqui? Gritou. Aí na hora que falou, quem tá torcendo para essa? Aí levanta uma criança de 3 anos, uma de 7, uma de 9. Olha que legal. Aí, aí, nesse Muito legal. momento, né, os apresentadores falaram, muda tudo, produção, muda tudo, corta tudo, não pode falar nada, não pode isso, não pode aquilo. Aí foi conversar com ela e falou assim, não, são os meus filhos que me acompanham sempre onde que eu vou e tudo mais. E quanto mais ela conversava, quanto mais esses meninos pulavam na arquibancada e gritavam, falando assim, já ganhou, já ganhou, já ganhou. Então a gente vai vendo que com o tempo é assim. E Aham. também esse resgate das senhorinhas. Então, assim, de algum tempo para cá também senhorinhas de idade sentam ali na primeira fileira, brincam, querem participar, Sim, quer ir, quer dançar. Então, sim. assim, hoje tem uma abertura muito grande. Também da própria família, né? E como nós temos uma parte do espetáculo, que é uma parte politizada, que é a parte das entrevistas que nós fazemos, então sempre a gente leva alguém do poder público, alguém do poder municipal ou alguma personalidade, então essas pessoas vão com a família Legal. inteira, né? Porque é um momento ali dentro do teatro onde você tem 15 a 30 minutos com 300 a 700 pessoas, dependendo do teatro, que vai escutar aquele tema que foi sendo tratado ali. Poxa, isso é Então, a super gente, importante. sim, justamente. Então, sempre são temas pertinentes, levando pessoas pertinentes de algo que às vezes a gente mesmo não sabia nada daquilo. E ali, durante alguns minutos, a gente tem a oportunidade de aprender e conhecer um pouco mais. Legal. Nossa, que bacana, cara. Acho super E, importante isso. e só para finalizar essa parte, aí a nossa parte social, a de contribuição o nosso espetáculo, ele só foi cobrado de bilheteria o primeiro ano. A partir do segundo ano, nunca mais se foi cobrado de bilheteria. A entrada sempre, dependendo do mês, então vamos supor, mês que está chegando às aulas, a gente pede o quê? Nós pedimos material escolar. Então tem meses que a gente pede agasalho, tem meses que a gente pede alimentos. E tudo isso é doado para vários tipos de população. Então, durante Legal. todos esses anos.
Cara, muito bacana. A gente também faz aqui algumas ações e, inclusive, nesse momento, a gente produziu um guia, né, chama Guia de Estudos do Nostalgia e Cabaré. Esse guia pode ser baixado no site do Nostalgic. Lá no Instagram do Nostalgia e Cabaré Oficial, tem os links, tem todas as direções para que as pessoas possam baixar esse guia. Esse guia, ele é um manual sobre várias questões que envolvem o trabalho que a gente faz. E o capítulo 1, que é bastante extenso, é todo voltado para questões de diversidade. No capítulo 2 são Maravilha. conteúdos, né? Como desde a história do burlesco no Brasil, é, temas como PNAP, temas como fetiche, enfim. E o capítulo 3 é a linguagem mesmo, essa pesquisa que a gente vem desenvolvendo, né? E está disponível, as pessoas podem baixar, é um PDF, é gratuito e tal. Mas essa questão dos direitos humanos é uma questão muito preciosa para a gente do Nostalgic. A gente está sempre discutindo sobre isso, a gente está sempre conversando internamente no grupo para que a gente possa transformar as nossas ações em ações mais assertivas, né? E mais inclusivas também. Bem, nem sempre a gente consegue, né? Porque às vezes o show não depende da gente, depende também da plateia, né? Claro. A gente tem muita interação com o público, né? Muitas coreografias que interagem com o público. E isso depende um pouco de como o público reage ao convite que a gente faz, né? Mas o Nostalgic, a nossa ideia é que ele não tenha uma bandeira, não tenha uma religião, não tenha uma crença, não tenha ligações políticas nem partidárias, ou seja, que ele seja aberto para todas as populações. Todos são bem-vindos, né? Todas as populações são Maravilha. bem-vindas, né? Mas é um exercício difícil, nem sempre a gente agrada a todo mundo, né? Às vezes tem uma noite que você vai e você vê, não é exatamente a noite em que, vamos dizer assim, em que o público LGBTI+, ele é mais agraciado, ou o público também heteronormativo, né? Então, enfim. Mas a gente, internamente, a gente trabalha isso, no sentido de que a gente tem coreografias em que independente da orientação sexual dos artistas, a gente procura trabalhar com todas as possibilidades. Então, eu mesmo, a minha orientação é hétero, mas tem coreografias que eu beijo os meninos, enfim, que a gente tem é, re- é, rela- é, um contato físico afetivo entre homens, né? Então, que é uma coisa tão difícil, né? É uma coisa tão complicada socialmente, principalmente no universo hétero, né? Isso cria uma tensão tão grande entre os homens, entre os meninos, né? Então, Justamente. eu acredito que a sua missão nesse aspecto é muito parecida com a nossa, que é de diminuir essas tensões sociais, né? É uma violência desnecessária que a gente está vendo aí todos os dias, né? Enfim. E eu acredito muito que vem por causa dessas tensões sociais, né? É, justamente, é o que realmente é o que você disse aí, tudo é muito pertinente, né? A gente tem que ficar muito atento a tudo isso, de como as pessoas recebem essas informações, de como elas veem, de como elas fazem essa leitura. Nós tivemos um determinado espetáculo e nós também sempre politizamos e sempre conversando, sempre alinhamos para que a gente não possa tratar ninguém mal, para que não possa fazer uma música ou uma coreografia que deixe alguém de certa forma desconfortável. E no Sim. determinado X, uma pessoa, né, que era cis,
se achou desconfortável por conta de uma brincadeira que o apresentador fez. É, Então, assim, isso já aconteceu o comigo teatro, também. o teatro inteiro chegou a vaiar a pessoa porque não estava entendendo por qual foi o questionamento da pessoa. E nós somos muito assim, durante o espetáculo, se alguém quer falar alguma coisa, nos momentos de fala, que não está acontecendo a performance, a gente dá voz, né? Legal. Ligamos a luz, jogamos ali. Então, essa pessoa, então, assim, foi um momento tão desconfortante. Depois disso, a gente falou assim, independente disso, nós temos que pensar em repensar se realmente essa fala foi pertinente ou não, para que isso não ocorra novamente, porque Claro. nós estamos aqui para abraçar todas essas pessoas, né? Sim, sim, sim. É, o- eu acho, o que eu acho mágico no cabaré, né, é que tudo cabe no cabaré, né? A minha formação é de dança pós-contemporânea, então assim, eu venho de uma trajetória erudita, entre aspas, né? E e é e as artes de uma forma geral, ela é muito, enfim, tem pouco espaço, né? Você está sempre fazendo um espetáculo, você vai fazer um espetáculo de dança contemporânea, você está dentro de um recorte, né? Se você vai fazer um espetáculo de circo, é um recorte, né? Dentro das artes. Ok, bacana, legal. Mas o que eu acho incrível no cabaré é que é aberto, né? Você pode, como artista, experimentar uma variedade enorme de possibilidades. E essa variedade enorme de possibilidades comunica com as pessoas, né? Traz para as pessoas outras referências, né? Sim, justamente. A referência que a gente traz, às vezes a pessoa tem uma determinada referência e quando ela vem, assiste o espetáculo, ela vem ou ela pesquisa, ela vai ver que as referências são completamente diferentes, né? Então tem todo tipo de cabarés tem o seu tipo de referência. E nós que visamos, né, o nosso cabaré espetáculo também é diferente. Então é aquilo que eu disse inicialmente. As pessoas achavam que era uma coisa e foram se deparar com uma coisa completamente diferente. Entendi, legal. Muito bacana, David, muito legal. Eu espero em breve poder ver uma edição de vocês. Estou muito Claro. curioso, tenho muita vontade de ver o trabalho que vocês fazem, né? E eu acho que a gente pode somar bastante coisa mesmo e fazer essa ponte de intercâmbio aí entre Brasília e Goiânia, que são duas cidades tão perto, mas ao mesmo tempo eu sinto que É, trabalha de forma tão isolada às vezes, né? sim, nós tivemos em Brasília, nós tivemos uma oportunidade em Brasília. Ó, Eu recebi um convite por uma casa noturna e nós fomos, é uma casa noturna no Conic, acho que ali no setor de galerias, próximo à rodoviária. hum, E nós fomos fazer essa edição lá. E quando nós chegamos no local, nós não tínhamos local antes. Então, quando nós chegamos no local, nós fomos deparar que a nossa estrutura não cabia no local. Então, assim, sim. de guarda-chuvas burlescos gigantescos, com placas de luzes gigantescas. Então, assim, a gente teve que se reinventar para poder fazer e acontecer. E quando nós entramos, e as pessoas foram entender o que era, as pessoas chegaram a sentar no chão, porque elas acharam que era algo que elas iam dançar junto, que elas iam fazer e acontecer. E quando logo teve a abertura, nós temos uma música que fala: aqui no salão você vai ver mulheres e bebidas. E começa a música de abertura, ela conta um pouco da história do cabaré. Aham. E aí as pessoas começaram a sentar no chão quando foi ver que não era aquilo, porque elas tinham, na imaginação delas, elas pensaram que ia ser uma coisa e se depararam com outra. E o pessoal sentado, com a bebida no chão, ali da casa noturna, até o espetáculo acabar. E como foi engraçado, se você não via ninguém com um olhar para a direita ou para a esquerda, todo mundo centralizado, bebendo a sua cerveja, bebendo o seu drink e olhando direto e objetivo para o palco. E quando acabou, só aplausos. As meninas não conseguiam ir para o camarim para poder trocar de roupa, porque as pessoas queriam tirar foto, queriam conversar, queriam bater papo. Legal. Então, assim, a receptividade foi muito grande em Brasília, até um pouco diferente de aqui em Goiânia. Porque quando acaba o teatro, a gente não tem muito tempo, né? Tem horário para cumprir, tem horário para entregar, então tudo muito rápido acontece. Sim,
Então foi bem diferente, foi uma experiência bacana e a receptividade em Brasília também foi. Nós tivemos a casa, na época, se eu não me engano, entrava 316 pessoas, nós fomos divulgados com 10 dias. No terceiro dia já não tinha entrada mais, eles tinham Legal. vendido todas as entradas da casa. Então foi muito legal, muito pertinente, muito bacana. Então a gente nós já fizemos alguns itinerários, como fizemos Caldas Novas também uma vez, mas fizemos na parada LGBT. E fazemos alguns eventos fora. Então, o cabaré ele tem um formato também pocket show, né? Que é um número de pessoas menores justamente para eventos, festas, casamentos, que é mais a galera voltada para comédia, que acaba fazendo essa ponte fora. Tá. Vocês, a impressão que me deu, pelo que eu vi na internet, é que vocês sempre fazem, abrem as inscrições, as pessoas se inscrevem e aí tem o show, né? Mas vocês, porque assim, o Nostalgia Cabaré a gente trabalha como uma companhia, né? E convidamos artistas também para se apresentar como artistas convidados. Mas a impressão que me deu é que o Cabaré das Divas, ele funciona um pouco como um espaço que é montado para selecionar trabalhos e apresentar naquela programação. Ou vocês têm um grupo, como Não, funciona? deixa eu te resumir. Não, o nosso grupo existe há 6 anos, 6 anos, e a metade deste grupo vem de artistas de 30 anos atrás já. Aham. Existia um grupo muito famoso no Brasil que chamava Ju 1124. Sim, Ele sim. liderou Eu uma conheço. equipe Conheci. por mais de 25 Aham. anos. Depois da morte dele, esses artistas ficaram órfãos. Então, quando a gente teve aquele espetáculo lá atrás, o Divas, um Show pela Vida, a metade desse elenco era desse primeiro grupo. A outra metade era da nova geração. Entendi. E de lá para cá, alguns desses artistas já faleceram, não se encontram mais conosco. Hoje já passou no Cabaré 128 artistas. Desses 128 que passaram, na média de 12 a 15 estão com a gente todos os meses. Só Ok. que a nova geração, ela sempre vai aparecendo outras pessoas, então essas pessoas acabam, a gente vendo alguns números que elas levaram para um determinado local, a gente acaba puxando essa pessoa para nós também. Então, o cabaré, por edição, tem 17 artistas. Só que existe uma certa rotatividade, porque o grupo cresceu muito. Aham. Hoje, em 6 anos, são 47 pessoas fixas. Então, só que cada edição só cabe 17. Então, a gente tem essa Entendi. rotatividade. A gente também é um grupo que a gente tem um número limitado por show de pessoas que se apresentam e a gente vai também trocando o elenco. Isso é bacana porque... Só para mim, só para finalizar essa Ah, ponte, desculpa, pra você ter uma interrompi. noção, o nosso artista mais velho tem 68 anos e 40 de carreira, e o nosso artista mais novo tem 16 anos de Que idade. legal, cara. Muito legal. Muito bacana. Muito bom. É, Mas, enfim, então é isso. A gente também tem nesse aspecto uma similaridade, né? O Nostalgic também tem uma rotatividade das pessoas que apresentam, né? Bem, uma coisa que a gente tem encontrado é essa questão que você falou lá atrás do assédio, né? Que os artistas sofrem, né? Sim, Isso. Bem, até hoje existe pra gente no Nostalgic, não sei se para vocês também, mas é muito interessante como cada um lida com isso, né? A claro. gente, aqui, o elenco do Nostalgic, as pessoas para entrar no Nostalgic, passa por uma seleção e depois por uma formação básica para que todo mundo possa ter uma certa unidade, né, na maneira de trabalhar e até entender a linguagem, né? Quando você falar uma coisa, a pessoa entender A e não entender B, né? Ah, Certo. e é muito curioso como essas pessoas, como a experiência de estar no cabaré tem mudado a vida dos artistas, né? E como também essa experiência modifica a relação deles com as pessoas com quem seu ciclo de amizades ou ciclo familiar
e também modifica a relação dessas pessoas que abordam, enfim, que assediam e tal. Como você enxerga isso no Divas? Olha, é assim, ainda eu enxergo ainda que existe, realmente ainda existe, mas assim, no nosso caso já é bem mais, é bem pouco, né, por fato de não ter pessoas que não estejam caracterizadas no espetáculo, que não sejam o elenco que faz parte dos bailarinos. Então, hoje o assédio é mais por parte da parte dos bailarinos homens e das bailarinas mulheres do que pelos os artistas que são realmente os protagonistas, que estão, né, no caso, que são os transformistas. Então, os transformistas passaram nessa fase inicialmente e hoje o assédio vem ainda, porque as pessoas acham que a pessoa que dança, acha que a pessoa que atua, eles acham que elas vivem na prostituição, que elas Está expõem o disponível, corpo né? para se prostituir. E isso mesmo. Então, assim, porque mostrou ali, acha que na hora que vai sair dali é só chegar e pegar e que está acessível. E na realidade não é Aham. assim. A pessoa, ela trabalha, ela tem a técnica, ela malha, ela faz muitas e muitas coisas para ter aquele corpo para fazer aquela apresentação, Ela né? tem a Porque vida ela dela, está né? vendendo, e isso mesmo, ela está vendendo a dança dela. E muitas dessas pessoas, não falo só desse elenco, eu acho assim, no geral, trabalho com muitas pessoas, com muitos gogoboys, muitas dancers femininas. Quando você vai conversar com essas pessoas, a timidez deles é tão grande, tão grande, tão grande, que eles mal dão conta de conversar com a gente. Sim. Só que lá no palco faz aquele trabalho e a execução com Aham. perfeição. É. É muito engraçado, é comum isso no Nostalgic, assim, a gente tem hoje dançarinas, artistas incríveis, mas que inicialmente, quando chegaram lá, nem olhavam no seu olho. Que louco, né? É E verdade. você vê em cena como a pessoa cresce, como a pessoa se modifica, né? E Sim, sim. é algo que realmente transforma as pessoas, né? Realmente é Olha, uma transformação você estar no palco. vamos dar um exemplo, deixa eu dar um exemplo assim do que as pessoas podem pensar diferente, igual no espetáculo que eu tive a oportunidade de estar, né, que eu gostei muito, que foi o Splash, não gostando, deixando de gostar dos outros. Aham. O Splash é um espetáculo que tanto ele como o Fetiche, eu achei que ele é um espetáculo que tem mais contato ainda com o público. Sim, Se ali a pessoa, tanto o profissional, não for realmente cabeça, e aquela pessoa que está ali não se respeitar 100%, a pessoa pode entender na cabeça dela uma outra coisa, porque ali aham. a fantasia no palco ela está acontecendo. Sim, Então, às vezes, por conta de uma brincadeira, a pessoa ela pode ver com outra visão, né? Então, o artista precisa estar preparado para passar por esse tipo de situação e também o público ele tem que estar preparado para poder respeitar o artista. Se ele vai para um lugar desses e quer participar de uma brincadeira dessa, ele sabe que é uma brincadeira, que ele não pode passar dos limites. sim. E legal isso que você tocou, porque realmente você tem que ter um preparo emocional para isso. Eu lembro de algumas pessoas, alguns amigos, né, dançarinos, parceiros, que foram ver o cabaré. E alguns deles tentaram fazer algum trabalho com esse foco sensual. Nossa, foi muito difícil, né? Porque as pessoas que estão acostumadas, os artistas, muitos deles encontram lugares para meio se esconder, né? Vamos dizer assim, é, na coreografia, no figurino, né? Sempre tem um lugarzinho. Agora, como é que você vai se esconder de uma pessoa que você, por exemplo, está fazendo uma dança em cima dela, né? Como, por exemplo, uma lap É dance verdade. ou um striptease, né? Striptease é a arte mais antiga, ela remonta o século XVIII, entende? O burlesco é datado de 1800 e pouco, sabe? Então, assim, é muito antigo, as pessoas estão tirando a roupa há muito tempo. E não é fácil, não é fácil de forma nenhuma, porque você está dividindo uma intimidade muito grande com o público e com as pessoas, não é?
Concordo plenamente. Eu me lembro bem do momento que eu participei, eu até volto no Splash, porque assim, isso ficou muito tempo na minha cabeça. Então, assim, fui convidado, acabei indo, participando do momento. Então, assim, o contato pessoal com o artista é tão grande, né? Então, vamos dar um exemplo para quem quer entender o que ocorreu naquele dia. Então, assim, imagina, você na água, as pessoas estão dançando, o cheiro que os artistas passam é maravilhoso, a forma que toca no corpo, a coisa vai acontecendo, se a pessoa, é isso que eu costumo dizer muito. Eu fico pensando assim, se é outros tipos de pessoas que vai para um lugar desse para adquirir algum tipo de malícia e pensar que algo vai acontecer, é igual que eu falo, muitas das vezes tem que ser totalmente profissional. O artista tem que ser profissional, porque a cabeça do ser humano ela é muito promíscua. Né? Então, Sim. assim, se ele está vazio, ele pensa nisso. É por isso que acontece a traição, por isso que acontece a promiscuidade, por isso que a falta de respeito. Porque a cabeça do ser humano, querendo ou não, ela é muito inteligente. Mas para esse ponto, né, uma mulher, ela consegue convencer um cara na internet em 3 minutos de mandar uma foto para ele. Aham. Se não for mais rápido. E ele também da mesma forma. Então, por que que eu falo isso? Então, a promiscuidade ela já existe há muitos e muitos anos. Só que hoje tudo é mais fácil. Né? Então, na internet, hoje você dá um clique na internet, você acha o que você quer, da forma que você quiser, da forma que você É. tem interesse de ver. Então, por isso que, como eu falei no Nostalgic, a gente passa por uma formação, né, que é justamente para desenvolver nos artistas essa capacidade, esse suporte, tanto de passar uma mensagem correta para o público, né, para Sim, você tocar na pessoa e ele não ficar achando que você está fazendo um convite para mais tarde sair, mas ao mesmo tempo você manter a sua energia vital, né? Porque para mim a sexualidade nada mais é do que a energia vital, né? É o desejo que certo. faz você levantar da cama todos os dias para ir trabalhar, não é? Aí. Eu costumo dizer que eu nunca levantei de mau humor. Eu não sei nem o que é um mau humor. Na hora que eu levanto, eu já levanto assim, bom dia, bom dia, bom dia, simbora, meu povo, e vamos que vamos, e tamo. Aham, E eu não sei. E assim, eu sou assim de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, o tempo todo. legal. Virado no 20 porque eu acho assim, o tempo é muito curto, a vida é muito curta, né? A gente dorme hoje, acorda amanhã, e você faz isso durante de 30, 50, 60, 70 anos. Adoeceu, morreu, e aí, acabou. É. Então, a gente procura trabalhar com a comunicação com as pessoas, entende? Então, assim, essa ideia. Giovanni, Ah, estamos no final? não, só para te alertar. Nós temos 5 minutos e a gente ainda precisa falar dos 2 espetáculos que vai lançar, né? Amanhã e depois. Ah, sim. Bem, então. é, deixa eu vou terminar, ser muito breve aqui para concluir. Então, assim, a energia vital é ela que te move na vida. Se você vai canalizar ela para o sexo, né? É uma escolha sua, né? Então a gente entende isso, aprende isso e desenvolve uma maneira de se comunicar com o público, levando uma mensagem aonde as pessoas podem entender que a sexualidade é algo normal e que as pessoas não precisam temer, né? É algo natural, não é normal, desculpa. É natural e que as pessoas não precisam temer ela. Bem, sábado e domingo a gente vai apresentar 2 shows do Nostalgia Cabaré, né, aqui no Eventos Goiás. Convido todos a assistir também às 9 horas. No sábado, a gente apresenta o Majestic, que é um espetáculo todo burlesco, né, ou, não digo todo, mas nessa linha mais burlesca, né? E no domingo a gente apresenta o Fantastic, que é o nosso show com essa pegada de fetichista, né? Como eu estou aqui hoje a caráter de Sir Diabolique versão Fantastic, para convidar todos vocês para assistir. É gratuito e é no Eventos Goiás Oficial. Fica aí o convite para todo mundo. Sábado e domingo às 9 horas você tem um encontro marcado aqui para assistir esses 2 espetáculos.
Maravilha, Giovanni. Eu, em nome do Cabaré das Divas, a gente agradece o convite, a oportunidade, todo o carinho que você teve. Parte do elenco esteve com a gente assistindo lá os 4 dias, né, de espetáculo que teve aqui em Sim. Goiânia, turnê. E, inclusive, deixa eu ver quantos minutos a gente tem, nós temos 3 minutos. Inclusive, uma das meninas virou e falou assim: David, pelo amor de Deus, nós precisamos dessa taça, eu quero fazer um número nessa taça. Correu atrás, mas procurou de tudo quanto é jeito para poder. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: não, então vamos fazer assim, eu vou mudar, não vou fazer na taça mais não, eu quero fazer na caixa de papelão, que agora eu quero fazer um show de caricata, não quero fazer um show diva mais não. Que ótimo, muito Aí bom. depois um dia as meninas viram e falam assim: vamos fazer um espetáculo aquático. Eu falei assim: qual clube que é? Até brinquei com elas, né? Mas enfim. A gente Legal. agradece, né, em nome do Eventos Goiás também, que cedeu essa oportunidade para a gente estar aqui hoje, fazendo essa live aqui, trazendo Sim, esse entretenimento muito para bacana. as pessoas sobre o erotismo e sobre o profano, né? E também durante esse final de semana tem os 2 espetáculos gratuitos também aqui para todo mundo. E quem quiser acompanhar mais um pouco do Nostalgia Cabaré, né? Sergio Bolic, né? Nosso amigo Giovanni vai deixar todas as redes sociais para vocês também acompanhar o trabalho Sim, deles. legal. Bacana. E David, eu não sei se você está ouvindo, mas a gente também está com uma exposição Sim. online das divas. Pode ver Ah, que como a bacana. gente faz os figurinos. Tem projeto de figurino, de cenografia, tem várias coisas e tudo Que isso está legal. disponível também online, gratuito. Só entrar no site do Nostalgia Cabaré, na internet. Se você não souber o link, vai no Instagram, Nostalgia Cabaré Oficial. Na bio tem todos os links. Só clicar que ele vai direto. É isso, né, gente? Então, ó, muito obrigado para todo mundo que entrou, para todo mundo que participou, Sim, sejam né? muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui nessa noite, assistindo a nossa fala. David, olha, cara, muitíssimo obrigado. Eu só tenho a agradecer. Foi maravilhosa essa conversa aqui com vocês, tá? E o Nostalgia que está aberto para vocês, para que vocês possam ir assistir e também a gente possa levar trabalhos de vocês para o nosso palco. Não, maravilha. Ó, beijo para Leonardo, para Rosângela, Nascimento, Talentos, Adelso, Beijo para Cristina, todos. Vitor Baliani, Morgana Vogel, Iris, Sofia, é muita gente. Só consegui falar o último, porque agora tem que finalizar para a gente arquivar a nossa live, para quem não assistiu, depois assistir. Sim, Então, para você que gostou, compartilha aí a nossa live para o pessoal conhecer um pouco mais do nosso trabalho, uma temática. Então é legal, isso, né? bacana. Muito Vamos dar obrigado um a tchau aí para essa todos. galera. Então, Giovanni, muito obrigado, tudo de bom. E até sábado e domingo, com um espetáculo para vocês. Gratuito. Acompanhe. Tchau, tchau.